Entrevistando Lobão, parte 7. Como me tornei ex-PT. Outra coisa a se considerar no meu caso, eu passei 11 anos fazendo campanha para o PT. Por quê? Eu nunca colei na história. Eu já fiz psicanálise, porque eu tinha que dizer, olha, eu me sinto um otário num país que eu nunca colei, eu faço questão de dizer isso, e eu acho que eu sou soberbo falando para o psiquiatra, porque eu nunca colei. Então, quando eu apoiei o Lula, quando eu apoiei o Lula e o PT, eu nunca achei o PT grandes coisas, mas achei que era um momento histórico de uma alternância no poder, da gente poder provar que o PT, ao que o PT veio. Já que a bandeira do PT era ética, moral, honestidade, não vai ter roubalheira, esse era o mote do PT. Então, a minha situação, com 11 anos, eu comecei a defender o PT em 1989 e terminei em 2000, logo no início, logo depois, quando eles foram eleitos, quando começaram aquela coisa do bingo. Eu passei, inclusive, 2 anos silente para poder saber. Se bem que, por exemplo, na própria campanha do PT, eu fui fazer uma campanha para um vereador chamado Albertão, lá em Guarulhos. Eu estava fazendo rádios comunitárias, estava no Capão Redondo. De repente me entra um sujeito, um colombiano, com uma maleta abriu uns $150 mil, e o cara era das Farc, ele deu aquele dinheiro para a campanha do cara. Então, assim, você tem que entender que eu, no meu caso, eu não estou aqui indignado porque eu estou lendo a Veja, eu estou lendo notícias de segunda mão. Eu estou dentro da situação. Eu conheço as pessoas que estão lá dentro de Brasília. Eu fui dentro do movimento do Sem Terra. Eu estava ali. Eu entrei de gaiato, tipo assim, nem de gaiato, mas eu pensei assim, eu nunca fui comunista, eu nunca fui de esquerda. Eu fui um artista, no caso, amoral. Eu quero ver o que esses caras têm a dizer. Eu entrei de cabeça. Eu fui no comitê do Lula em 2002 para 2003 na eleição. Até tem um vídeo, todo mundo, ele estava aqui. Sim, eu estava lá. Eu fui cobrar dele e renovar o meu apoio. Eu fiz todos os meus shows durante esses 11 anos, todos de graça, achando que eu estava cometendo um ato cívico. Eu vi depois a tabela dos shows do PT. Zezé de Camargo e Luciano cobrava $350 mil para poder fazer um show para o PT. Chico Buarque cobrava 70 mil e tinha ciúmes, porque o dele era mais barato. Então, vocês estão entendendo isso? E eu cobrava 0. Fiz 11 anos de campanha. E aí fui no comitê do Lula cobrar deles, Ediceu, o Mercadante, estava todo mundo lá, a Marisa. Eu disse, olha, eu não quero nada da minha classe, só queria que vocês dessem uma garantia, que o Brasil daqui a 10 anos vai ser uma nova Coreia do Sul. Vai estar exportando cientista, vai estar ganhando o prêmio Nobel. Isso em 2002, né? Estamos em 2016 e nós somos o penúltimo lugar em educação do mundo. Nós somos um dos piores lugares de saúde do mundo. Nós temos 60 mil assassinatos por ano. Nós somos o campeão mundial de consumo de crack e cocaína. Isso tudo foi conquistado na época do PT. Aí vocês me perguntam, será que eu sou um maluco de passar 2 anos esperando algum resultado da eleição de 2000 até 2005? A partir de 2005 eu me tornei oposição. Eu falei assim, não, eu não sou mais isso. Eu me senti envergonhado de estar apoiando uma canoa furada. Porque a partir de 2 anos de governo, para quem já era mal informado como eu me considerei, porque eu fui engabelado, porque já havia vários indícios, o Celso Daniel já tinha sido morto, o Toninho do PT já tinha sido morto, mas 7 testemunhas já tinham sido assassinadas. Eles eram verdadeiramente uma organização criminosa. Eu me responsabilizo por ter demorado ainda por reagir. Isso porque me tornei oposição em 2005. Agora, tem gente que está aí, está acordando em 2013, outros acordando em 2014. Agora, hoje, um cara ainda não ter acordado é indesculpável. Ou o cara é doente mental, ou ele é um canalha. Você não tem uma terceira possibilidade, a não ser a aglutinação duas respostas anteriores. Ou você é um débil mental, ou você é um canalha. Ou você é um canalha débil mental. Você não tem uma outra alternativa nesse cenário. Então entenda você que está ali
apoiando o PT. Ou você é um canalha, você está se locupletando, está ganhando dinheiro, está roubando, você é da quadrilha, ou você é um débil mental, um demente, ou um pré-demente. Você não tem outra alternativa. Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para vocês, agora falando sério. Um fato que passou despercebido de muitos na cerimônia do Oscar, eu antes gostava, eu acompanhava, mas depois que se tornou mais uma celebração assim, uma reunião política, porque no ano passado foi falado que o Oscar era racista, porque não havia nominado nenhum artista negro, etc. Bom, esse ano tivemos vários artistas negros, se não me engano 6, e tivemos aquele fiasco, né? Que foi anunciado que La La Land foi escolhido como o melhor filme, e na verdade foi o Moonlight. Muito bem, então deixando conceitos ou preconceitos à parte, raciocine comigo. A agenda da nova ordem mundial, que é uma agenda global, tem utilizado enormemente, grandemente a Hollywood para difundir, propagar essa agenda, ou para a propagação dessa agenda. Então, Hollywood tem sido um instrumento que a nova ordem tem usado constantemente para alienar, imbecilizar, idiotizar as pessoas. Muito bem, o que retrata esse filme Moonlight? Do que se trata? É um filme que fala de um homossexual negro. E nós sabemos que a Agenda 2030, a agenda globalista da ONU, tem por uma das suas finalidades a defesa das minorias. E tem, em detrimento da maioria, governado para as minorias, a fim de criar uma convulsão social, uma divisão e também a reengenharia social. E por aí vem ideologia de gêneros, o feminismo, etc, etc, etc. Então esse filme trata da vida de um homossexual negro. E o artista, o ator, melhor dito, que ganhou o prêmio como melhor ator, ele é muçulmano. Ah, mas só porque é muçulmano, Gustavo, não pode ganhar um Oscar, aí você está sendo preconceituoso. Não, não é isso. Não é isso. Não quero dizer isso. Tampouco sou crítico de arte, não conheço da matéria. Mas, permita-me aqui dizer o seguinte. Os atores que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, Denzel Washington, para mim um dos grandes atores, Samuel L. Jackson, também um grande ator, Morgan Freeman, outro grande ator, Tom Hanks, outro excelente ator, Robert De Niro, Robert Redford, Al Pacino. E vejam que entre esses atores que eu considero que eu paro para ver um filme, 3 são negros. Denzel Washington, Samuel L. Jackson e Morgan Freeman. Então eu não sou racista, eu não sou branco. Ah, mas como diz aí o Dona Flor, né? Esse país é um país de extrema direita, de supremacista branco. Veja bem, se os Estados Unidos fosse um país de supremacistas brancos, então o Barack Hussein Obama, também conhecido como Barry Soetoro, jamais seria eleito presidente do país. Então só por esse argumento eu derrubo essa idiotice de que os Estados Unidos é um país de supremacistas brancos e também de extrema direita. Outro conceito que eu quero derrubar aqui é o seguinte: não existe extrema direita. Isso é uma conversinha fiada da esquerda sem vergonha, que eles querem colocar aqueles que são decentes, honestos, aqueles que lutam pelo bem-estar da família clássica, família constituída por Deus, ou seja, marido, mulher e filhos, aqueles que querem sim uma educação exemplar para os seus filhos nas escolas, aqueles que são contra essa coisa de cotas, etc. Então, esses esquerdas sem vergonhas, eles falam que
as pessoas que defendem isso, que são contra o aborto, contra a pedofilia, contra a liberação das drogas, são de extrema direita. E eles, esquerda, são a verdadeira direita, como o PSDB. Aí aparecem aí as paquitas, né, que agora estão defendendo até o Donald Trump. Estão defendendo o Donald Trump e se dizem de direita. E aqueles que defendem tudo aquilo que eu já mencionei antes são considerados radicais de extrema direita, supremacistas brancos. Então, quando você ouvir alguém chamar ou dizer que você é de uma extrema direita ou supremacista branco, saiba que aquela pessoa, mesmo sem saber, está sendo usado como gado para difundir essa mentira criada pela esquerda. Então, vejam bem, não é pelo fato do cara ser muçulmano que ele não possa ganhar um Oscar. Não é isso. Mas se você for comparar o desempenho, mesmo não entendendo de arte, não sou crítico, mas se você for comparar o desempenho do Denzel Washington com o cara que foi escolhido para ser o ganhador do Oscar, você verá que o Denzel Washington deu um banho de interpretação. Um banho de interpretação. Mas, como Hollywood reza pela cartilha da nova ordem mundial, então vamos premiar um filme que fala da vida de um homossexual negro, né, que é a minoria, que é perseguida pelos supremacistas brancos, pela extrema-direita, etc. E também vamos premiar a um ator que é muçulmano, porque nós queremos que o Islã provoque o caos na Europa e também na América Central, ou melhor, na América do Sul e nos Estados Unidos. Porque nós queremos o caos, que o caos seja criado para que assim possamos implantar a nova ordem mundial. Meus amigos, está claro, só não vê quem não quer. Então eu vou deixar aqui, como final, mais um videozinho da opressora, daquela branca cebosa, aquela cretina, da Marine Le Pen, detonando, deixando com cara de... O que eu posso falar? Cara de bunda de cachorro molhado, a Angela Merkel e também o François Hollande. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Un président de la République ne peut ignorer avec constance les intérêts de la France. L'intérêt de la France, ce n'est pas de se soumettre aveuglément à une politique décidée à Berlin, Bruxelles ou à Washington. Son intérêt et votre devoir, c'est de défendre sa souveraineté. L'intérêt de la France, ce n'est pas de donner ce spectacle affligeant d'une France à la remorque de l'Allemagne sur la question migratoire. Quand, dans un geste parfaitement irresponsable, la chancelière Merkel dit qu'il faut accueillir 800 000 migrants à bras ouverts, vous applaudissez. Quand quelques jours plus tard, elle suspend Schengen et veut maîtriser ses frontières, vous applaudissez encore. Donnant de la France l'image désolante d'un pays à la dérive, titubant sur une question pourtant si essentielle à la sécurité, à la prospérité et à la défense de l'identité de la France. L'intérêt de la France, c'est aussi de ne pas abdiquer face au docteur Schäuble quand se décide la politique économique du continent, alors même que cette politique est synonyme de chômage massif, de précarité et d'effondrement de notre système de protection sociale. C'est au contraire de résister et d'empêcher la Grèce, les autres pays du sud de l'Europe, puis la France, de s'engluer dans une spirale austéritaire sans fin, dans le seul objectif de sauver l'euro et le modèle économique allemand de bas salaire. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer, aggravant les assauts migratoires comme les assauts économiques et obligée de se maintenir par le chantage, la menace et l'intimidation.
Votre modèle, c'est la vassalisation aux États-Unis, l'austérité, la concurrence déloyale, la surveillance massive des citoyens, le dumping social, la submersion migratoire. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de l'Europe des nations dans un monde multipolaire, du protectionnisme intelligent, eh oui, des libertés individuelles, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Ah, certains résumeront en disant que je suis l'anti-Merkel, j'en accepte l'augure. Je ne vous reconnais pas en effet, Madame, le droit de disposer de nous dans une tentative absurde d'une domination allemande de l'Europe. La défense des intérêts allemands ne justifie pas la vassalisation des autres peuples d'Europe. Je suis dans cet hémicycle la voix des Européens libres, de nos peuples souverains qui se détournent de l'Union européenne parce qu'ils ont soif de nation. Je suis la représentante du peuple français qui se détourne de vous, Monsieur Hollande, comme il s'est détourné hier de Monsieur Sarkozy parce qu'il a soif de France. Vielen Dank, Frau Le Pen.